Graça e paz. É com muita alegria que eu volto a essa igreja. Eu estive aqui em 2017, quando eu fui juíza leiga aqui em Ilhéus. E assim que eu cheguei, já procurei uma igreja e eu encontrei a irmã Lourdinha ali no portão. E eu fiquei muito feliz. Eu comecei a participar das orações e vim aos cultos, né? Para vocês terem uma ideia, eu aprendi os hinos da igreja Batista do Cantor Cristão no colo do meu avô, quando eu tinha 6 anos de idade. E de lá para cá, a minha vida tem sido no altar do Senhor. Passei por várias lutas. Jesus não enganou ninguém, que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para ter bom ânimo. E uma da luta que eu passei em 2018 foi quando, por conta de uma cirurgia de catarata, mas não preocupe com isso, aconteceu comigo, mas não acontece com as outras pessoas. Foi porque eu fui contaminada no centro cirúrgico, porque a clínica estava sem pessoas de limpeza, a clínica estava suja, eu sentia ela suja, mas o médico era muito bom, eu acabei ficando com ele, era muito amigo, eu acabei ficando com ele. E teve, no dia que eu fiz a cirurgia, eu fiz a cirurgia de um olho num período, depois fiz no outro, e aí eles atenderam, antes da minha cirurgia, um senhor que estava com traquetomia, aquela coisa que põe para respirar, eu esqueci o nome. E aquela bactéria, era uma bactéria de respiração, mas só foi descoberta depois. Então, qual o objetivo, marca outro tempo, né, irmão? Contando agora. Qual o objetivo de um testemunho? É exaltar o nome do Senhor. É dizer o que ele faz por nós. E que o nome dele seja sempre engrandecido. E com isso, fortalecer a fé, a nossa fé. Então, assim, o que Deus faz comigo, faz com qualquer outro filho dele, já fez e fará sempre. Então, a minha estada em Deus foi em 2017. Eu voltei para Brasília e eu tinha planos de voltar e montar um escritório de advocacia aqui. E toda vez que eu falava que vinha para Ilhéus, as minhas filhas, mãe, o que você vai fazer lá? Só não tem ninguém lá. E eu falava, filho não vai mandar em mim, porque eu era autossuficiente, né? Filho não vai mandar em mim, eu irei sim, e pronto, e pronto. Eu ficava brava. Mas bastou uma bactéria invisível aos olhos humanos, né? Até no microscópio é difícil de ver a bactéria. Então, bastou uma bactéria para me derrubar, para me desmontar e dizer, né, que o Senhor é soberano, que a vontade dele que é soberana. Aí eu mudei meus planos tudo. Então, no Natal, que eu estava fazendo a cirurgia de vitrectomia, que é uma cirurgia que retira todo o líquido do olho infectado com a bactéria, e coloca uma câmara de gás, e aí vai criar outro líquido. Naquele dia, eu disse, Senhor, eu vou me aposentar e eu quero apenas dedicar a minha vida ao teu trabalho. Ser voluntária, cuidar de necessitados. Mas assim, eu tinha tudo planejado, meu escritório aqui, já tinha sócio, até os móveis eu já sabia como é que ia ser tudo na minha cabeça. Mas assim, né? O que é que diz Provérbios 16:1? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou, noutra versão, a última palavra vem do Senhor. Então, foi isso, né? Minhas filhas não impediram de vir, mas foi a bactéria que mudou toda a minha vida. Mudou todos os meus planos. Mudou todo o meu destino. E assim, você fala, puxa, mas uma bactéria, você vai dar graças a Deus pela doença. Mas depois eu vou dizer por que o título do livro, Em Tudo Dai Graças. Então, eu sei que eu passei pelo vale. Eu perdi a visão e do meu olho direito eu já não enxergo. E a bactéria foi exatamente no olho esquerdo. O médico ficou arrasado, mas em todas as coisas Deus tem um propósito. Eu passei pelo vale, sofri, não podia nem chorar, né? Porque no olho em tratamento não podia nem chorar. Mas foi assim, foi de joelho. Eu escrevi esse livro de joelho. Joelho, na presença do Espírito Santo de Deus. Orando pelas madrugadas. E assim, eu ia ao médico 3 vezes por semana, eram 3 médicos. Usei, em média, 12 colírios.
fiz uma outra cirurgia e estava previsto mais uma cirurgia, mas Deus não me permitiu, porque não permitiu, porque quando ele falava assim, porque a minha pupila, ela, ela, ela ficou aderida, porque a infecção foi tão grande, a inflamação foi tão grande, e a pupila, quando fica escuro, ela abre, quando fica claro, ela fecha, e a minha não fecha. E um dia eu estava falando ao Senhor, Senhor, o que é uma pupila para ti, Senhor? Mas eu já estava no processo de crescimento espiritual, que às vezes Deus tem que tirar a visão física para dar o crescimento espiritual. E eu já estava nesse processo. Eu estava na janela e falei, Senhor, o que é uma pupila para ti? Tu podes voltar essa pupila para o lugar. E aí, quando eu olhei assim, porque eu tive muito mosquito volante, os mosquitinhos. Quando eu olhei para o vidro da janela, eu vi uns pontinhos bem pequenininhos. Eu falei, ai meu Deus, os mosquitinhos voltaram. Mas não eram mosquitos, eram partículas pequenas de sujeira que eu acho que a gente até com óculos não enxergava, eu estava enxergando. E eu chorei diante do Senhor de vergonha. Aí eu falei, Deus, tu és Deus. Se tu fizer 100%, tu és Deus. Se fizer 30%, tu és Deus. Se fizer 10%, tu és Deus. Se tu fizer 0%, tu és Deus. E Deus foi trabalhando na minha vida e eu fui crescendo espiritualmente porque eu tive uma tristeza tão profunda que um dia eu tive vontade de tirar a minha vida. Agora você pensa assim, como uma crente, quem me conhece aqui sabe o tanto que, para a glória de Deus, o tanto que eu me derramo na presença do Senhor. Aí, como que uma crente tira a vida? Mas é momento de desespero, meu irmão. Quando você sente pesado ao outro. Tem vários fatores, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, tem vários fatores que levam a pessoa a tirar a vida tão preciosa que o Senhor nos deu. E aí, quando eu pensei em tirar minha vida, foi por instantes, me veio o versículo do Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor, aquilo que Ele fez por mim. Então, assim, Deus é tremendo, Deus é grande, é majestoso, é fiel e é bom. E eu fui seguindo, né? Eu fui seguindo e com isso, o livro, eu não estou contando nem a milésima parte do livro, eu sei que eu fui crescendo espiritualmente e eu fiz alguns propósitos diante de Deus. Eu senti impotente, eu falei, Deus, eu não dou conta, seja feita a tua vontade. Eu fiz o seguinte propósito, servir mais que ser servida, doar mais que receber, amar mais que ser amada, trocar a ansiedade pelo aceitar o que o Senhor tinha para mim, e na dor eu jurei. Eu sei que a gente não deve jurar e não cumprir, mas eu jurei que o resto dos meus dias, concedidos pelo Senhor, seriam de paz e dedicados ao trabalho do Senhor. Então, com muita dificuldade, eu comecei a enxergar, mas tinha as recaídas. Toda vez que diminuía o colírio, dava efeito rebote, e o relógio da parede era a minha orientação. Aí os números iam apagando, e apagando, e apagando, e eu voltava a não ter visão. E isso era muito sofrido, porque eu conheço Deus, eu conhecia Deus, eu sabia dos seus milagres, mas eu pensava assim, bem, e se Deus não quiser fazer? Né? Se Deus não quiser fazer, Ele não vai fazer. Se Ele tiver propósito de me deixar enferma por mais tempo, ou até tirar minha visão, Ele vai permitir. Porque Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele não vai deixar o trono dele porque alguém quis alguma coisa e aí não concedeu. E aí, meus irmãos, eu fui crescendo na fé, mas eu pedi a Deus paz. Eu pedi a Deus que restaurasse a minha alegria e a minha fé, porque a minha fé ficou abalada. Então, assim, não existe supercrente. Não existe heróis da fé. Davi teve depressão, Elias teve depressão. Né? Então, assim, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, mas com o Senhor nós passamos pelo vale, porque o Deus do vale é o Deus da montanha. Vai contando os minutos, eu acho que eu tenho mais, ou menos 8 eu tenho. E aí, eu sei que um dia eu senti paz. E no final de tarde, me veio a paz. E eu cantei. As tuas mãos dirigem meu
vocês conhecem esse hino, ele é lindo. Mas seja meus dias curtos ou compridos, de tristeza, de dor, de pesar, que as mãos do Senhor estaria conduzindo. E exatamente um mês do desejo que eu tive de morrer, Deus restaurou minha alegria. E nesse dia, teve um dia que 22 de janeiro, eu resolvi sair do cativeiro. Eu fiz cartazes e preguei na casa. Amanhã estarei falando lá na igreja missionária, quem quiser ir, será uma honra para mim, porque eu vou dar uma outra versão, que é como você superar os momentos de crise. Eu não vou falar exatamente do livro, mas eu vou falar dessa questão de quando a pessoa se sente tão vulnerável, e sente até vontade de desistir da vida. Isso acontece, irmãos, com frequência. As estatísticas no Brasil são marcantes de pessoas que tiram a sua vida. E Deus não quer isso para o seu filho. Deus quer que tenhamos vida, e vida em abundância, como Jesus falou. Então, para concluir, me veio a paz, e dia 19 de março de 19, Deus restaurou a alegria. E eu apertei no YouTube, e o mesmo pastor que na noite que eu estava perdendo a visão, ele disse, porque Deus nunca está contra você, Deus está sempre a favor de você. Aí quando foi 19 de março, depois que eu passei um período todo de tratamento, eu terminei o livro aqui em Ilhéus, depois eu conto. E aí foi 9 meses. E aí eu apertei assim, ele falou, porque hoje Deus vai tirar a tristeza do seu coração. Aí ele contou uma fábulazinha lá, e eu fui para a cozinha lavar os pratos, coloquei música instrumental, e me veio uma alegria tão grande. Eu disse, eu posso terminar o livro aqui. Mas aí eu cantava, vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva Ana do céu. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Em 5 minutos eu termino. E aí foram 9 meses de tratamento. E eu tinha que vir a Ilhéus. E até que eu passei meu aniversário aqui. E eu cheguei em Ilhéus no dia 23 de setembro. Estava um sol quente. Eu fiquei na pousada Praia Bela. E aí eu disse, amanhã cedo eu vou colocar o relógio para despertar. E vou à praia tirar uma foto, fazer um poema e termino o livro. Mas esse tema, em tudo dai graça, é um tema muito instigante. As pessoas falam assim, como que eu vou dar graça na dor? Como que eu vou dar graça na perda? E eu ficava com aquilo, porque o título do livro veio na noite que eu estava perdendo a visão, 22 de dezembro. Eu fui ao banheiro, não enxergava meu olho, não no meu rosto, e eu fui à cozinha preparar um leite, e eu disse, preparei o leite, eu falei, se minha visão ficar desse jeito, eu vou dar graças a Deus, e aí eu falei, eu vou escrever um livro. Como que alguém escreve um livro perdendo visão? Eu escrevi o livro, o primeiro capítulo, eu comecei a escrever, a caneta começou a falhar, mas não era falhar, porque a visão já estava perdendo. Quando eu terminei o capítulo, eu já não lia mais. Eu lembro que eu coloquei no segundo capítulo, que está aqui, assim, afasta de mim esse cálice, coloquei tristeza. O Espírito Santo de Deus estava dizendo que eu ia passar por uma tristeza profunda, a ponto de querer tirar minha vida. E ali, como eu falei, foi tristeza, mas foi um momento que eu cresci na presença do Senhor. A segunda parte do livro é meditação de um Salmo 1 ao 40. Eu meditei em 40 manhãs de jejum. E a cada dia era um salmo, um jejum e a meditação. Então, assim, irmãos, aqui está o livro. O tema, quando alguém diz assim, por que da graça? No sofrimento, na dor, na perda, no infortúnio. Mas é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E aí, uma irmã na igreja adoeceu no mesmo período que eu, terminando. No mesmo período que eu,
ela faleceu e eu já estava bem para ir, fui cantar lá no velório dela. E o irmão dela, que é do quarteto, um homem de Deus, pegou o microfone e falou: Não sei por que esse versículo. Porque em tudo devemos dar graça. Se minha irmã aqui está morta, eu já perdi um irmão e o outro irmão está internado com o mesmo problema, com o aneurisma. E eu estava no coro, eu falei: Deus, por que tem tudo da graça, Senhor? Por quê? Eu estou escrevendo esse livro e aí me vinha no meu coração: Por que, Deus? Por quê? E Deus me respondeu no Salmos 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado, um coração quebrantado e um espírito contrito. Deus não desprezará. Então, assim, aí eu encontrei aquele irmão no pátio da igreja. Falei: irmão, Deus me respondeu, por que devemos dar em tudo dar graça? Aí falei o versículo para ele, ele mal me olhou, não agradeceu, eu fiquei em paz. Aí no dia que eu estava encerrando o livro aqui, que eu achei que ia ter sol, que eu ia tirar a foto, mas Deus não faz assim, ele faz do jeito dele. O relógio não despertou, amanheceu chovendo. De lá eu vi o mar, os pássaros cantavam. E aquela chuvinha mansa. E eu chorei diante de Deus, envergonhada diante de Deus. Porque assim, eu estava tão preocupada com coisas tão pequenas. E Deus tinha me feito tão maior na presença dele. E aí Deus falou no meu espírito: guarde, irmão. Em tudo dai graça, porque eu tenho o domínio sobre todas as coisas. Aquilo que parece bem pode ser mal, e aquilo que parece mal pode ser bem. E eu vou finalizar com o Salmo 145, que foi de gratidão. Eu disse: Deus, eu passei o dia inteiro dizendo obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. O final do livro é muito lindo. Quem comprar, não salte página, por favor. Meu Deus, na minha versão, é: meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e serei sempre grato a ti. Todos os dias te darei graça e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Gostaria que a equipe louvor estivesse cantando o hino, se der tempo, senão eu já... quão grande. Então vamos cantar. E eu desejo que você derrame na presença do Senhor, reconhecendo que nós somos pó, que nós somos pequenos, mas Ele é grande. E Ele é Deus do impossível. É Deus que Ele está pronto a abençoar no tempo dEle. Amém? Cadê a letra? Amém. Amém. Isso. Isso. Não, eu não sou cantora, não, gente. Pode começar, irmã.